Fala, meus caros, aqui é Juliano, professor de língua portuguesa, e estou aqui junto a vocês para resolver mais uma questão do material de quarentena. Página 8, questão 11, uma questão da ESA, sobre morfologia, né? Estrutura e formação de palavras. Questão do concurso 2011-2012. Vamos ao enunciado. A palavra invitrecível é um adjetivo que significa, abre aspas, que não pode ser transformado em vidro. Fecha aspas. E, considerando os seus elementos constituintes ou morfemas, é correto afirmar que... Então a questão vai trazer 5 declarações, 5 afirmativas, e a gente precisa identificar qual é a alternativa correta, tá? Vamos lá. Antes de partir para as alternativas, vamos dar uma olhada na palavra, né? A ESA deu a palavra e o significado. Invitrecível, aquilo que não pode ser transformado em vidro. Então eu já sei que essa palavra tem como origem a palavra vidro. Ela é uma palavra derivada da palavra vidro. E se eu for analisar mais um pouco essa palavra, eu percebo que o radical da palavra vidro é esse VIDR, certo? Sendo o uma vogal temática, né? Então o radical VIDR, esse vidre, eu consigo identificar aqui, ó, em vitre. Essa alteração de D para T é muito comum, já que as palavras vitrine, por exemplo, a palavra como vitrine também é derivada de vidro, né? Esse T que vira D, esse D que vira T, isso é comum. Assim como acontece com pedra, petróleo, tá? Uma alteração fonética somente. Então já identifiquei o radical. Já consigo perceber que há elementos posicionados antes do radical e há elementos posicionados depois do radical. Vamos às alternativas. Letra A contém 2 afixos, in e excível. No primeiro momento, eu poderia pensar, né, que eu tenho in e excível. Letra B. Em vitres, eu tenho a significação básica. Significação básica é radical. E eu sei que o radical não é vitres, o radical é VITR. Tudo bem? Então a letra B já não pode ser. Letra C. Excível é um morfema desinencial. Vamos ver. Letra D. Vitrificável e envidraçar lhe são cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras que pertencem a uma mesma família, né? Que compartilham o mesmo radical. E vitrificável e envidraçar, no primeiro momento, nos parecem ser cognatas. Letra E. Apresenta uma vogal de ligação. Bom, vamos lá. Se eu for analisar a palavra pedaço a pedaço, morfema a morfema, eu não posso negar que esse in é um prefixo com a ideia de não, certo? E a própria questão já me disse que é aquilo que não pode ser transformado em vidro. Logo, o não está aqui no in. O vidro, eu já sei que está aqui no radical. Não, vidro. Me sobrou um excível, tá? Que teria a ver com aquela ideia de pode ser transformado em. E aí eu tenho que começar a pensar se excível seria uma coisa só, ou excível corresponderia a mais de um morfema, tá? Se eu for parar para analisar, eu encontro palavras em português com esse es, tá? Como, por exemplo, uma palavra florescer. Olha lá. Florescer. Tá? É uma palavra, um verbo com uma ideia de um movimento, de um processo que se inicia, né? De transformação, florescer. Esse ível eu consigo encontrar em palavras como, por exemplo, perecível. Como aquilo que pode perecer. Então aqui, ó, eu tenho uma ideia de transformar. Transformar em flor. Um processo. Aqui eu tenho essa ideia de pode ser. Nesse ível. Algo cabível é algo que pode caber, né? Algo perecível, algo que pode perecer. Algo invencível, algo que não se pode vencer. E por aí vai. Então isso já me deixa claro que esse excível não é um morfema com uma ideia só. Eu tenho 2 ideias aqui, né? Pode ser transformado. Se eu for pensar na palavra completa, eu teria aquilo que não pode ser transformado em vidro. Invitrecível. É como se eu tivesse 4 etapas de formação. Ó, invitrecível. E aí, a letra A diz que eu tenho só 2 afixos. In e excível. A gente já sabe que não. São 3 afixos, né? Um prefixo e 2 sufixos. Então, a letra A, fora. Letra B, fora, que já vimos que o radical não é esse.
Excível é um morfema desinencial. Não posso considerar excível como um morfema. Excível são dois sufixos. Letra D. Vitrificável e envidraçar são cognatas. Sim, as duas palavras, vitrificável, aquilo que pode ser transformado em vidro, e envidraçar, o processo de transformar em vidro, pertencem à família da palavra invitrecível, já que todas, né, são originadas da palavra vidro, da palavra primitiva. E a letra E fala sobre uma vogal de ligação, quando na verdade não, né? Eu não tenho nenhuma vogal aqui que apareceu só para ligar os morfemas. Então, resposta certa a letra D, em que vitrificável e envidraçar são cognatas a invitrecível. Até a próxima.